Como eu e minha família viemos morar nos Estados Unidos? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo e também uma das perguntas que eu mais respondi. Mas calma, eu não tô brigando que você tá perguntando, não, meu coisinha linda. É mais, rapaziada, que eu sei que é difícil de encontrar algumas coisas no YouTube, porque às vezes num vídeo que eu expliquei como que eu vim pra cá, não tem o título de como eu vim pra cá. Então não é algo pesquisável. Às vezes eu falo em live, vou explicando pra galera. Mas recentemente, com a criação desse canal, que é uma parada mais solta assim, não importa muito o título, thumb, nada, eu posso simplesmente colocar aí pra vocês, pra galera que tem esse interesse em saber. Então vamos lá. Para eu começar sobre como eu vim para os Estados Unidos, a gente tem que voltar um pouquinho como estava a minha situação no Brasil. Basicamente, rapaziada, isso não é algo que eu falo muito, porque isso é um pouco complicado hoje em dia, mas eu era playboy. Curto e grosso, mais ou menos isso. Eu não era um playboyzinho mimado, arrogante. Eu só tinha uma boa condição de vida, por quê? O meu pai, ele começou a trabalhar com 13 anos, para poder ajudar na casa dele, né? Ajudar a minha avó. E aí, basicamente, ele sempre foi de trabalhar desde cedo. E por alguma sorte do destino, né? Ele começou a se interessar pelo mercado offshore. Ele estava trabalhando, operando tornos. Eu acho que é assim que fala. Eu nunca fui, não entendi muito assim, não fiquei muito dentro do trabalho dele. Meu irmão que trabalhou mais com ele. E por conta disso, a gente morava na cidade de Macaé, que era a capital internacional do petróleo, alguma coisa assim, né? A praia da nossa cidade era cercada de navios offshore que extraíam petróleo lá. E o meu pai trabalhava voltado para esse ramo. Acontece que quando teve o boom do petróleo no Brasil, o meu pai cresceu imensamente. Eu só fui poder entender o quão grande o meu pai foi quando eu vim pra cá e o meu irmão começou a contar todas as histórias, porque ele trabalhou do meu pai, ele foi braço direito do meu pai. Então ele via tudo acontecendo. E basicamente, a gente tinha uma condição financeira muito boa, mas como eu disse no início, o meu pai passou dificuldade quando era criança. Então ele não deu pra gente o que ele não tinha. Quer dizer, comida, uma casa, as coisas básicas ele sempre proveu pra gente, sem deixar faltar nada. Mas, tipo assim, pai, quero um carrinho de R$ 500. Ele tá, trabalha e compra, meu amigão. Pai, eu quero esse carrinho de controle remoto. Ele, pô, que maneiro, eu também queria. Então era assim, mano, não tinha regalia. A gente estudava numa boa escola, não era uma escola de rico, né? Era uma escola média na minha cidade, que eu estudei no SESI, que pro meu pai que trabalhava no ramo offshore, tinha um desconto, então ele pagava barato. E aí a gente teve uma vida boa, teve uma boa vida, mas a gente não tinha muito luxo, tipo assim, eu não ganhei uma Mercedes quando fiz 18 anos, não teve nada disso. Então, a gente tinha uma boa condição. Meu pai conseguia sustentar a casa sozinho e era basicamente isso. Porém, acho que lá pro ano de 2015, por aí assim, os meus pais se separaram de vez, depois de muitas brigas, né? E junto com isso começou uma crise do petróleo no Brasil. Então meu pai ele estava divorciado, então ele estava meio mal, estava tentando voltar para casa, tentar reconquistar minha mãe, ele não conseguiu. E ao mesmo tempo a empresa dele estava ruindo, então juntou uma coisa na outra e foi uma parada bizarra. Basicamente, o meu pai, como eu disse, ele parou de trabalhar cedo. Então ele não teve acesso a muito estudo, ele não aprendeu sobre questões financeiras, sobre finanças e tudo mais. A única coisa que meu pai simplesmente fazia, ele trabalhava pra caramba. Ele não dizia não pra nenhum trabalho. Ele era o chefe da empresa, mas ele estava lá na área, mexendo nas coisas, fazendo manutenção, ele embarcava para a plataforma. Às vezes o pessoal da empresa embarcava 15 dias e ficava 15 dias em terra. Embarcava 15 dias, ficava 15 dias em terra. Ele embarcava 45 dias, ficava 2 dias em terra e embarcava mais 45 dias. E a gente ficava tipo meses sem ver nosso pai. E ele trabalhou muito. O problema é que ele não teve cabeça a hora que as coisas começaram a ruir. E aí vai acontecer uma história parecida com a que eu contei aqui sobre a venda do meu canal e tudo que aconteceu comigo, que foi o seguinte. Os amigos do meu pai, outros empresários que ele conheceu, fizeram o seguinte. Eles perceberam que a parada não estava cheirando bem. Então eles começaram a botar casa, carro, terreno, negócios, tudo no nome de filho, de primo, de tio, e foram tirando as coisas do nome dele. Quando tudo ruiu, eles decretaram falência, não pagaram ninguém e continuaram com todo o patrimônio que construíram. O meu pai não fez isso. Quando tudo começou a ruir, o meu pai tentou ao máximo pagar todo mundo que estava com ele e ele não queria mandar os funcionários dele embora porque ele sabia da família de todo mundo. E você já deve ter ouvido essa história mais ou menos aqui nesse canal, né? Ele começou a liquidar nossa casa, os carros dele, terreno que a gente tinha.
Ele estava financiando um apartamento para cada um dos filhos, para se em algum momento acontecesse alguma coisa com ele, a gente tivesse onde morar. Tudo isso ele liquidou para poder tentar pagar todas as famílias que ele se sentia responsável porque trabalhavam para ele. Resumindo, todo o dinheiro dele acabou, ele não conseguiu quitar as dívidas dele, ele ficou mal falado e falido. Ele continuou fazendo alguns bicos, algumas coisas que ele sabia, então às vezes do nada pintava um trabalho, ele conseguia fazer um dinheirinho, mas a gente sabia que a coisa estava feia, e foi aí que o meu irmão tomou a iniciativa e ele falou: pai, a maré não tá para peixe e a gente só tá em um barco. Eu, minha mãe e Jean, nosso irmão mais novo, a gente vai para os Estados Unidos tentar alguma coisa lá. Se der bom aqui e você conseguir recuperar tudo, a gente volta. Se der bom lá e der ruim aqui, você vai para lá. A gente só não pode depender de um só barco. Então, o meu irmão tomou as rédeas das coisas e ele veio para cá. O meu irmão já conhecia os Estados Unidos, ele já tinha vindo para cá. E no passado, ele teve um relacionamento que foi o que pôde para ele vir para cá, né? E conseguir morar legalmente, conseguir trabalhar, tudo mais. Tanto que hoje em dia o meu irmão ele é cidadão americano. Ele tem passaporte americano. Então ele tem dupla cidadania, ele é brasileiro e americano. Então, basicamente, ele aproveitou desses benefícios que ele tinha e ele foi primeiro com a minha mãe e com o meu irmão, e eu fiquei com meu pai, minha madrastra e minha irmã por parte de pai. A minha ideia era terminar a escola primeiro, e eu também estava fazendo escola e curso técnico ao mesmo tempo, e faltava poucos anos para eu terminar. Eu falei, cara, eu vou terminar a escola primeiro, vocês vão, e depois eu vou estar com 18, eu posso viajar sozinho, e aí, se for o caso, eu vou. E foi exatamente o que aconteceu. Passou alguns anos, eu me formei e eu vim morar aqui. Ah, Crisão, mas como que tu conseguiu o seu documento e tudo mais, não sei o quê, papapá? Basicamente, a minha família, quando eu era mais novo, a gente já tinha vindo pra cá pra visitar, e aí a minha família tirou o documento da família. Então eu já tinha as minhas coisas pra poder viajar para os Estados Unidos. Então eu não precisei correr atrás por mim mesmo. Eu sei. E sim, eu tive muita sorte, mano. Eu tive sorte quando eu fui gerado no ventre certo. A minha família me ajudou muito, galera. Me ajudou muito. E eu não vou vestir uma camisa de pobre, coitado. Ah, eu sofri tanto. Não, mano. Eu só tenho a agradecer, velho. Eu só tenho que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus pela boa família que eu tive, pelos bons irmãos que eu tive, pela maravilhosa mãe que eu tive, eu sou apaixonado, e pelo bom pai que eu tive, que abriram muitas portas para mim, e eu sei que essa não é a realidade de muita gente. Não é sobre esse tipo de reflexão o vídeo, mas pode ter certeza que, pelo menos para muitos de vocês, né, eu sei que existem casos e casos, mas aproveite o que a sua família pode prover para você e use o que você tem. Eu já fiquei muito preso pensando no que a família dos outros proviam para eles e acabei deixando de usufruir muita coisa que a minha família podia prover para mim, principalmente quando meu pai tinha dinheiro. Então, hoje eu sou muito grato à minha família e eu não tô nem aí para a família dos outros. Eu simplesmente não ligo, eu só desejo todas as bênçãos do mundo. Eu queria que todo mundo fosse herdeiro e milionário, mas não é assim. Então eu olho para minha família. Eu vejo como a minha família pode me ajudar e como eu posso retribuir para eles. Então isso foi uma coisa que ajudou muita gente a chegar aqui. Depois disso, guys, relação de documento aqui é uma parada muito complexa, principalmente de irmão para irmão. Eu já falei com advogados imigratórios, né, já tivemos milhares e milhares de reuniões desses anos que a gente mora aqui. E essa é uma das coisas mais importantes que eu preciso falar. Eu sei que vocês não fazem na maldade e eu posso responder com o maior carinho do mundo, pelo maior carinho que eu tenho por vocês. Mas, galera, parem de pedir dicas judiciais para influenciador. Por favor, guys, para. Isso vai prejudicar demais vocês. O que quem mora aqui mais recebe é mensagem perguntando como eu faço para vir. O cara trabalha como vendedor de carro, o cara trabalha como pintor, o cara trabalha como motorista de pedreiro, o cara trabalha com carrocinha de pipoca e tem gente perguntando pro cara como conseguir vir para cá. Gente, esse tipo de pergunta vocês precisam fazer para advogados imigratórios. Procure um profissional da área para te instruir, guys. Eu vejo muita gente cometendo esse erro e, cara, dá ruim demais. A quantidade de pessoas que eu vi vir pra cá, construir uma vida, construir empresa, trazer a família,
trazer a mãe, trazer a avó, largar tudo no Brasil e simplesmente chegar num ponto, a imigração brasileira falar, olha, tá negado, pode voltar pra casa, vai embora. Ah, mas eu não tenho mais nada no Brasil. Poxa, que pena, hein, amigão? Valeu. Então, guys, parem de pedir dica aos outros. Parem, por favor. Fala com advogados imigratórios, fala com pessoas que entendem realmente desse assunto, peça recomendações, fale com pessoas que realmente vão te ajudar. Uma coisa boa também, eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas se você, por exemplo, tem interesse em vir para cá, antes viaja para cá. Tira o seu visto de turista, vem passear, conhece pessoas, vem tomar um café aqui comigo. Vamos tomar um cafezinho, paga um cafezinho pra mim, bota um prato de comida pra mim e conheça pessoas, entendeu, rapaziada? Eu acho que é válido as pessoas me perguntarem pra ter minha experiência de vida sobre, tipo assim, como é morar aqui. Mas não perguntem como vim pra cá, guys. Porque isso é algo que eu estaria prejudicando vocês se eu falasse. Até porque eu não sei. É muito difícil, mano. É muito difícil. Todo dia que passa aqui, eu já tô acho que há 5 anos já morando aqui, todo dia eu descubro uma forma nova de alguém que conseguiu o documento. Todo dia eu descubro alguém que veio morar aqui e tá com todo o documento, tá virando cidadão americano por formas diferentes, que eu nem sabia que existia. Então, o que eu digo a vocês é para procurarem uma instrução. Ó, por exemplo, para quem tem interesse em tirar o visto de turista, por exemplo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a mãe da minha sobrinha, né, a filha do meu irmão mais velho, ela trabalha com consultoria de vistos, para visto de turista. Eles ainda não estão trabalhando com visto de trabalho, de estudante e tudo mais, mas eles prestam consultoria para você tirar o seu visto de viagem, para você vir para cá passear, conhecer. Então, uma recomendação que eu faço aqui na descrição, vou deixar o Instagram da Voa Vistos e você pode pedir lá ajuda a eles, né, que eles vão te dar todo o atendimento, todo o procedimento para a parte de viagem, para você vir como turista, mas para uma parte mais elaborada, você está com a sua família e vocês querem mudar para cá e querem tirar os documentos oficiais para virar residente e possivelmente ter a cidadania, fale com um advogado imigratório especializado. Acho que você pode até falar com o pessoal da Voa Vistos para ver se eles têm alguém para indicar para vocês e te ajudar nessa parte, mas realmente eu dar um conselho para vocês aqui é difícil, guys. E em relação a como que é a vida aqui, eu acho que aí é uma parada, é um buraco bem embaixo. Eu tava até conversando com meu irmão mais cedo, que eu ia gravar esse vídeo, e ele tava contando, ele falou, pô, mano, mas você vai contar tudo que a gente já passou aqui? Eu falei, não, aí tinha que ser um podcast, né, meu guerreiro, de 8 horas. Pra vocês terem noção, rapaziada, teve uma vez que a gente tava se mudando e a gente ia pegar o contrato de uma casa. Tipo assim, aqui você aluga uma casa e tem um contrato. E aí, basicamente, uma amiga da minha mãe tava saindo de um contrato, mas o contrato não tinha acabado e ela ia passar pra alguém. E a gente gostava muito da casa dela. Era uma casa linda, tinha piscina, era uma casa maravilhosa, ela pagava bem baratinho. A gente falou, pô, vamos ficar com a casa. E aí teve um amigo do meu irmão, que já arrumou várias tretas aí, é uma história gigantesca, que falou, poxa, deixa eu ficar com essa casa, pô, essa casa é perfeita pra mim, eu tô procurando uma casa assim, deixa eu ficar com ela, deixa eu ficar com ela. A gente falou, cara, mas aí a gente não tem pra onde ir, a gente já ia pra essa casa e tal. Ele, não, faz o seguinte, eu tenho um apartamento, vocês podem ficar com o meu apartamento, eu fico com a casa deles e vocês me pagam só $900. Eu pago o resto do aluguel e aí vocês economizam dinheiro e eu posso ficar com essa casa. E a gente falou, pô, caraca, negoção, pô, vamos morar por $900? Tá maravilhoso. E a gente foi. Então, todo mês, a gente pagava os R$900 para ele poder pagar o condomínio. A única parte que faltava era ele pagar o condomínio. Um belo dia, eu não morava com a minha família nessa época, eu morava na Breckman. A minha mãe chegou em casa e tinham pessoas colocando tudo nosso pra fora. Mano, eu não tava naquele dia, mas o meu coração doeu tanto, mano. Doeu tanto, doeu tanto, doeu tanto de saber como que minha mãe tava, mano. A humilhação que ela passou. Pra vocês terem noção, eles mandam uma notificação de despejo, só que a gente não recebeu. Porque quem recebia era o cara que tava no contrato, que era esse senhor iluminado. E ele nem avisou a gente que isso ia acontecer. Então, começaram a botar nossas coisas pra fora e a gente não sabia o que estava acontecendo. E o pior é que quando alguém pega suas coisas e bota na rua, quem estiver passando na rua pode pegar suas coisas. Por sorte, a minha mãe foi ligeira o suficiente e ela fez o seguinte. Tinha coisas na casa que era desse cara que passou a casa pra gente, que acho que era um sofá e uma televisão. Tinha 2 pessoas que chegaram querendo pegar e ela falou, olha,
eu dou pra vocês o sofá e a televisão, mas vocês ajudam a gente a proteger minhas coisas. Meu filho tá trazendo um caminhão pra gente poder pegar nossas coisas. E aí, mano, simplesmente os caras falaram, fechou. E aí era 2 negão gigante e eles não deixaram ninguém pôr a mão em nada. E aí, de repente, meu irmão chegou com um caminhão, eles começaram a botar as coisas pra dentro. E a gente já tava com uma coisinha meio que ajeitada, porque a gente tava sentindo que tava estranha a parada lá, pra gente poder voltar pra primeira casa que a gente tinha. Então já tava meio que tudo certo e a gente já foi pra essa outra casa. E aí depois meu irmão arrumou uma confusão gigante com esse cara, deu uma treta com polícia, nada diferente do normal que acontece aqui nos Estados Unidos quando você faz negócios com outros brasileiros. Olha, guys, nada contra fazer amizade com brasileiros aqui, mas de preferência evite fazer negócios. Faça negócios sozinho, guys, porque, mano, pela madrugada é uma parada bizarra. Eu não tô falando que americano é o anjo do céu, não, tá, guys? Americano, latino, todo mundo. Acho que todo lugar do mundo, né, guys? Tomem muito cuidado com quem vocês fazem negócios, mas a quantidade de histórias de negócios com brasileiros aqui que deu errado é brincadeira. Mas é uma trajetória muito grande. Eu tô pensando em fazer umas lives aqui no canal, e aí talvez na live a gente ponha uma caixinha de pergunta e eu possa ir respondendo vocês coisa a coisa. Mas esse vídeo aqui era um pouco mais para poder falar da trajetória da minha família e como que a gente de repente veio parar nos Estados Unidos, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Um resuminho, o meu irmão viu que a coisa estava ruim no Brasil, trouxe minha mãe e meu irmão mais novo, preparou tudo meio de campo, eu vim com as coisas já praticamente certas, mais ou menos também, né? Porque quando eu cheguei, a minha mãe tava com uma dívida de $5.000, eles estavam para ser mandados embora do apartamento também, então eu já cheguei trabalhando e tudo que eu ganhava ia direto para ajudar minha mãe. Então foi um caos, sempre é um caos, é uma doideira. A única questão é que aqui você vive um caos, mas você tem um carro, você tem uma casa, você não vai comer coisas boas, coisas de qualidade, e é mais ou menos isso aí, guys. Pelo menos a maioria, pelo menos na minha humilde opinião aqui do que eu passei, né? Então, tipo, não acho que você vir para os Estados Unidos vai resolver todos os seus problemas. Ele vai te dar novos problemas. E mediante a esses problemas, você ainda consegue ter uma vida saudável. E pelo que eu sei, a maioria das pessoas no Brasil hoje tem muitos problemas e a vida não é tão saudável. Então, é muita coisa para levar em consideração, guys. Aí a gente pode falar aqui sobre facilidade de comprar carro, questão de trabalho, de várias coisas diferentes que você tem aqui que não tem no Brasil, mas tem um monte de coisa que eu morro de saudade do Brasil e me deixa mal não ter aqui. Então, é uma balança, é uma balança. Eu não gosto de ficar aqui falando que um lugar é melhor do que o outro. Eu deixo isso aí para vocês no comentário. Batam papo, minha família, descansem aí, mas a coisa que eu mais digo pra vocês, procure uma ajuda de alguém que realmente entende da parte judiciária da parada. Alguém que entende das leis imigratórias e tudo mais. E o principal de tudo, não venham atravessando a fronteira, rapaziada. Não façam isso de jeito nenhum. Se tem uma coisa que existe, é uma dificuldade das pessoas entenderem a diferença de alguém fora de status e alguém ilegal. Alguém ilegal atravessou a fronteira e os Estados Unidos não faz ideia que essa pessoa está aqui e muitos desses acabam entrando para o mundo do crime para se aproveitar do fato de serem fantasmas aqui dentro, de não ter registro dessa pessoa aqui dentro. Quem veio para cá e ficou sem status legal, que muitos amigos meus são assim, mas trabalham honestamente, fazem tudo honestamente, é totalmente diferente. Não é farinha do mesmo saco, guys, e colocar como farinha do mesmo saco, na minha opinião, é falta de respeito. Mas a liberdade de expressão tá aí pra você falar o que quiser aqui nos comentários. Dá teu show, Paquita, que o palco é teu. Ai, mas é isso. Obrigado, rapaziada. Se tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Talvez a gente possa fazer algum negócio de perguntas e respostas. Vou ver se eu agilizo essa live aí pra vocês. Eu sei que tem muitas dúvidas sobre carro, sobre emprego, sobre casa, sobre aluguel, sobre estados, sobre um monte de coisa. E, obviamente, explicar tudo aqui é difícil. Então, eu fiz um pequeno resuminho aí. Tamo junto, família. Beijo. Ah, se eu pudesse